Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E eu quero ler com vocês hoje 1 Tessalonicenses, é o capítulo 5. Nós estamos acabando o livro de 1 Tessalonicenses. Legal, né? Mais um livro aí que nós estamos vencendo, que nós estamos conseguindo terminar. Isso é para honra e para glória do Senhor, né? Isso é muito bom. E eu quero conversar um pouquinho. Eu separei algumas coisas porque esse livro tem muitas informações e se nós entrarmos em tudo, né, eu ia ficar aqui um tempão e ia acabar não sendo talvez tão produtivo. Então eu quero conversar com vocês sobre as anotações que eu fiz, né? Eu quero ler ali o primeiro versículo que fala assim: Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Então, né, nós estamos vivendo a nossa vida normal e daqui a pouco tudo muda, né? Então, esse é assim que virá o dia do Senhor, como ele fala ali, como um ladrão à noite, e a gente não espera, né? Mas olha só, eu quero ler com vocês também, entrar um pouquinho mais a fundo aqui no verso 4. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Que coisas? A respeito do fim. E não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Então, olha só. No primeiro versículo, ele fala que vai ser repentinamente, que de uma hora para outra tudo vai mudar. Mas um pouquinho mais para frente, ele fala que a gente não deve se surpreender. Porque a gente já conhece, nós devemos perguntar, né? Pô, mas por quê? No verso 1 ele fala uma coisa e depois ele fala outra coisa. A gente vai ler a resposta aqui no verso 5. Ele fala assim, ó: Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Então, olha só. Nós conhecemos as profecias, nós conhecemos a palavra do Senhor. Somos filhos da luz, e nosso caminho, que é Jesus, ele está claro, ele está iluminado, porque ele é a luz. Então, nós conhecemos o nosso Pai, nós sabemos quem ele é, nós conhecemos o seu coração, e ele tem prazer em revelar as coisas que estão no coração dele. Então, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos as profecias. E aqui nesse ponto eu quero declarar algumas coisas para a nossa vida, para você, que, né, se você é livre, se você quiser também declarar, declare isso junto comigo. Mas eu achei importante porque o Espírito Santo foi me falando e eu fui anotando, então eu vou ler aqui, tá? E tudo, nós conhecemos as Escrituras e tudo o que diz sobre as profecias. Entendemos os tempos que estamos vivendo e conhecemos o que o Pai quer para nós agora. Andamos de acordo com a sua vontade. Amém? Aleluia, né? É bem isso mesmo. Então, nós conhecemos o nosso Pai. E nós sabemos o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, vamos para frente, né? No verso 6, ele fala assim, ó: Portanto, fiquem atentos e não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. E assim a gente não deixa se levar pelos modismos, pelas coisas que não são eternas e que não agradam a Deus. Amém? Então vamos para o verso 9. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela salvação. Quando eu li esse versículo, eu lembrei de Jonas, que a ira do Senhor veio sobre Jonas porque Jonas não obedeceu ao que o pai queria que ele fizesse, né? Que era ir até Nínive e falar para aquele povo lá para eles se arrependerem. E Jonas não quis. Ele tomou outra rota e veio a ira do Senhor sobre o barco onde Jonas estava, então sobre Jonas e todos que estavam junto com ele. E isso me fez lembrar esse verso, porque quando a gente sempre lembra, às vezes parece, né, que nós lembramos de Jesus como um ursinho carinhoso,
né? Não sei se vocês conhecem desse desenho, então eu lembro muito bem dos ursinhos carinhosos, né? Mas Jesus, ele não vai vir numa nuvem de corações ou uma nuvem de flores. Nós precisamos entender que o nosso Deus, que o nosso Pai é um Pai de justiça. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que santifica. Ele é o Senhor que justifica. E Ele é o Senhor que destrói completamente o mal. Aleluia, né? Glória a Deus, esse é o nosso Deus, né? E tem muitas outras facetas do nosso Deus. Mas, então a gente tem que entender que a gente precisa, sim, conhecer o nosso Pai e saber, né? Quais são os tempos que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo, o que nós precisamos fazer nesse momento. E como eu declarei ali antes um pouquinho com vocês, né? Nós conhecemos o que a gente precisa fazer e nós obedecemos. Amém? Então vamos para frente, né? Não vou me prolongar muito aqui. No verso 11 fala assim: então, portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Então, que a gente continue, né? Assim como ele falou na carta anterior, Paulo falou que, né, ele já sabe que nós amamos uns aos outros, mas que a gente ame ainda mais. Que a gente faça ainda mais. Amém? Continuando, né? No verso 12 ele fala: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Então, orem muito por seus líderes, por seus pastores, por quem te discipula, por quem te ensina, por quem te mentoria, né? Seja o nome que for dado, mas orem por essas pessoas, para que o Espírito Santo fortaleça seus espíritos, fortaleça a sua alma, a sua saúde, o seu corpo, para que eles não desfaleçam. Né, que eles tenham um batismo de temor, de amor, tenham sabedoria para continuar ensinando você e outras pessoas, né, para que eles continuem a fazer a obra. Finalizando, né, essa parte, o verso 13 fala assim: tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por seus líderes, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Amém? Então, aqui um pouquinho, né, mais para baixo fala Paulo, né, no Senhor, na verdade, ele nos faz algumas, nos faz dar algumas sugestões, nos faz alguns pedidos, né, e ele faz assim: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Amém? Aqui no 16 ele escreve para nós, né? Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando fala, né, que a alegria do Senhor é nossa força, fala que nós não devemos esperar que a situação nos deixe alegres. Nós somos alegres porque nós temos Jesus dentro de nós, porque nós vamos viver a eternidade com Ele. Isso é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Então, nós lembrando, né, que nós não somos felizes, nós não somos alegres por causa das circunstâncias. Nós não somos o que o inimigo diz que nós somos, ou nós não somos o que a situação diz que nós somos, não. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E Ele fala na palavra dele, na palavra de Deus, fala inúmeras qualidades que nós somos para Ele. E seguindo aí nessa mesma vibe, né, vamos ler ali o 19. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então, olha só que importante esse versículo. Não apaguem o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Não desprezem as profecias, porque são as profecias que nos dizem o tempo que estamos vivendo. Ponham à prova tudo o que é dito, como fala também na palavra do Senhor, né? Ponham à prova o Espírito que está por detrás da letra, né? Por quem falou. Não a pessoa ou o profeta que deu a profecia, mas o que é a palavra, o que foi falado. Põe à prova o Espírito. Amém? Então, e mantenham-se afastados de todo. Continuando no verso 25, ele fala assim: irmãos, orem por nós. Então, irmãos, orem pela igreja de Cristo. Orem pelas crianças, orem pela igreja perseguida, orem
pelas pessoas que estão em guerra, que estão refugiadas. Orem, peçam ao Espírito Santo para que ele coloque no seu coração quem que você precisa orar, quem que você deve orar, e ele vai colocar. E ore, abra sua boca, ore, não cesse de orar. Amém? Isso é muito importante. Isso é a conexão, né? É uma forma de nos conectar com o Pai. E através de nós, ele nos chama para isso, né? Ele nos chama para que a gente, junto com ele, faça parte da obra dele. Então, olha só, para que mais? Então, fácil a gente abrir a nossa boca e falar. Amém? Então, para finalizar, eu quero ler com vocês o verso 23 e 24, mas daquela forma que a gente aprendeu ali um pouquinho atrás, colocando o nosso nome. Eu vou ler aqui os versículos com o meu nome, mas você leia com o seu, tá bom? Então vamos lá, o 23. E agora que o Deus da paz torne a Sara santa em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo da Sara sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama Sara fará isso acontecer, pois ele é fiel. Amém? Então faça isso, coloque nas suas orações este versículo que é muito importante para que mantenha o nosso espírito irrepreensível, nosso espírito forte até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, esses eram os meus comentários. Eu sei que foi um pouquinho grande, mas é que tem muitas coisas nesse capítulo e eu tentei colocar o que eu tentei resumir da forma mais breve possível. Amém? Então, eu espero que eu tenha ajudado aí vocês nessa leitura. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, fiquem à vontade. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo livro. Tchau!